Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro. Hoje, circuit break ali no Japão, China retalha também Estados Unidos em mais de 34%, não, em exatos 34%, e caos mundial, exatamente. Havia muito tempo que a gente não via uma queda tão expressiva em quase todas as bolsas ao redor do mundo. E hoje a gente vai mostrar isso para vocês aí, que é um dia considerado histórico aqui pra gente, né, no mercado financeiro como um todo. Não é muito comum o que está acontecendo aqui. Inclusive, algumas coisas aqui que a gente vai trazer como comparativo de 1928. Né? O Douglas vai mostrar alguns dados específicos aqui. Então sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Soco Matinal, na segunda-feira. Você que começa segunda-feira assistindo a gente aqui para entender melhor o que está acontecendo ao redor do mundo, você é abençoado. Então, começando aqui com o bom dia do Manuel. Bom dia, Edson. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Crash. Bom dia. Crash Bandicoot, grande Crash Bandicoot, conhecido também como Dinho Ouro Preto ali do Capital Inicial. E o bom dia aí também do Douglas Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia, Manuel. Bom dia, Edson. Bom dia, Lucas. Bom dia. E também você de casa. Realmente, hoje é um dia histórico, né? Principalmente ali, você vê, o DAX mesmo. O DAX da Alemanha não caiu desde 2011, assim, a mesma em percentual expressivo mesmo. Então é um dia histórico não só dos Estados Unidos, mas também na parte da União Europeia, principalmente a maior economia de lá. E quedas acontecem, mas quedas em todo o mundo, igual está acontecendo aqui, é um sistema global. Vou explicar de uma maneira bem básica, antes só para a gente começar com os índices, porque os índices está de volta aqui no programa. Parabéns aí para todo mundo que solicitou aí a volta dos índices. Douglas, inclusive, queimou 4, 5 pneus ali na frente ali para voltar e voltou os índices. O que aconteceu? Dia 2 agora, né? Hoje é dia 7. Então, dia 2 teve ali o tarifaço do Donald Trump recíproco com aqueles números excepcionais ali feitos que o Godoy inclusive trouxe ali, quão matematicamente inteligentes eles foram. E frente a isso, né, a China retaliou na mesma moeda, com 34% sobre os produtos americanos. E isso, o mercado tinha reagido até de maneira tranquila ao tarifaço do Trump. Mas agora que a China retaliou, virou causa. A gente teve até circuit break ali no Japão, que o Douglas vai explicar. Então, começando agora com vocês, Douglas Ribeiro, na voz dos índices. Perfeito, então vamos começar pelo Brasil. O nosso ETF, o EWZ, que ele mensura a nossa bolsa brasileira em valor de mercado, mais em dólar também, teve uma queda ali de mais de 4,65%, chegando a algo em torno de 23,36 dólares. E a gente teve aqui um destaque tanto para a Petrobras como a Vale, que é os dois ativos que têm maior percentual dentro do índice. Por exemplo, a Petrobras estava recuando ali mais de 6,85%, e a Vale 5,18%, chegando a 8 dólares e 61 cents. Então aqui já é parte também dolarizada o valor. Curiosidade, o EWZ é o ETF mais líquido dos ativos emergentes. Então é um termômetro mesmo que o mercado americano utiliza muito para ver também como está aqui no nosso país, mas também de forma global ali os ativos dos países emergentes. Passando agora na parte dos Estados Unidos, você teve ali uma volatilidade muito grande do VIX. O VIX é um ETF de volatilidade do mundo. Então, por exemplo, quando ele sobe demais, quer dizer que o mercado está com certo receio em expectativas futuras. Dentro do portfólio do VIX, você tem muitas opções. Então, put, lá que é como se fosse... Pode chamar, Douglas, é o índice do medo. É o índice Pode do falar, medo. é o Então, índice quando do ele está medo. muito volátil, quer dizer que as pessoas estão com Cagaço. uma certa... exatamente, está com pânico no mercado. Então, ele subiu acima de 60 pontos e toda vez que ele faz isso, geralmente as pessoas assemelham com alguns contextos históricos. Por exemplo, na queda de 2008, mês do subprime, ele começou a ter uma volatilidade muito alta, quase próximo mesmo a esse patamar de 60 pontos. E se a gente for pegar o movimento mesmo de queda da Bolsa Americana, chegou a algo em torno de 5 trilhões em valor de mercado, que saiu simplesmente, evaporou do mercado, porque teve uma queda ali de 5,4%. Esse aqui, dados do S&P 500. Então, Como assim evaporou, Douglas? Explica para uma pessoa mais leiga que está em casa. Porque como assim? Existia no mercado 5 trilhões de dólares, né? Para onde que isso foi? E como que isso sai do mercado? Para alguém mais leigo que está acompanhando o Soco Matinal pela primeira vez aí. Assim, a gente mensura as empresas pelo valor de mercado, né? Que também é muito sobre expectativas futuro das empresas. Porque um valor de uma empresa nada mais é do que fluxo de caixa futuro trazido a valor presente e alguma expectativa também. Então, quando a gente fala que evaporou esses 5 trilhões, quer dizer que teve queda nas ações. Então, se a gente pegar toda a concentração do valor de mercado do S&P 500, essa queda de 5,4% representa 5 trilhões em valor de mercado das empresas. Então eu posso dizer que, por fluxo de caixa descontado,
as pessoas que investiam nas empresas, compravam as empresas, acreditavam que teriam um lucro de 5 trilhões a mais e agora acreditam que vai ter 5 trilhões a menos de lucro. Seria mais ou menos isso de maneira bem burra, assim? Sim, sim, então, considerando, pessoas... na verdade é bem inteligente dessa parte também. Obrigado. É isso, né? Esse é o Edson. Mas perfeito, as expectativas foram negativas em mais de 5 trilhões. Então as pessoas acreditam 5 trilhões a menos no futuro, é isso? Exatamente. Maravilha. E se a gente for pegar esse valor consolidado, é superior até várias economias gigantes. Por exemplo, maior do que o PIB do Brasil, PIB do Japão também. Então, daí você já vê o quanto a economia americana representa nos investimentos globais. Agora aqui na parte da Ásia e Pacífico, eu queria colocar um destaque na Bolsa de Hong Kong, que teve uma queda de 13,22%, que foi o maior tombo desde a crise asiática de 1997. Então, como a gente estava falando no início do programa, é um programa histórico, sim. Por exemplo, o Japão teve um secret break dos seus índices também. Secret break é quando você para ali as negociações, porque senão você gera muito pânico que daqui a pouco vai cair. Porque, por exemplo, o Secret Break ele tem um percentual, vamos imaginar que cai 10%, aí ele para. Aí depois ele volta novamente as negociações, se continuar novamente caindo, aí você para e só volta no outro dia. Porque senão você também tem um pânico muito grande, as pessoas querem tirar dinheiro da renda variável, então isso também prejudica um pouco a estabilidade do dia. Posso explicar para a criança um Circuit Break? Pode. Que fica mais fácil. Hoje tem muita gente nova entrando no programa. Imagina que você tá numa rinha de galo ali, coisa que não é interessante ver, deixando bem claro, mas você tá ali, né, assistindo. E aí tá rodando casa de apostas ali, tudo tá apostando em qual galo ali vai ganhar. E a partir disso você percebe que um tá quase perdendo. E aí tá todo mundo tirando dinheiro rápido. E aí o que o dono da rinha de galo faz? Ele segura e fala, ninguém pode mexer mais, espera um pouco, porque senão vai tender a zero o dinheiro de todo mundo. Ou seja, todo mundo fica doido, todo mundo começa a tirar o dinheiro rápido, então o próprio mercado se autorregula segurando e falando, opa, segura aí, vende agora não, ninguém pode comprar, ninguém pode vender, dá uma segurada. Respirem, exatamente. Pensem bem e depois continuem. Porque se a gente for pensar, são empresas, né? São pessoas também trabalhando nessas empresas. Imagine um valor do Itaú cai 50% de um dia para o outro e não mudou nada o fundamento da empresa. Aí, geralmente, você pode ter ali mais pessoas indo resgatar o dinheiro que está nos depósitos dos bancos, e isso também pode ter uma certa instabilidade e até quebrar uma empresa. Então, é diferente o que a gente está falando de investimento especulativo, né, que é em bolsa de valores, e a gente está falando de investimento mais produtivo, que aí, no caso, é as empresas. Então, são dois fundamentos, são dois conceitos diferentes, por isso que tem um secret break para tentar estabilizar um pouco mais. É para manter a confiança no mercado, seria. Exatamente. Já agora, na parte da Europa, a gente também teve um dos menores níveis de cotação desde dezembro de 2023, pressionados também pela tarifa anunciada pelo Trump. E se a gente for colocar um destaque, a gente pode colocar o DAX da Alemanha, que caía mais de 10% quando a gente estava pegando os dados. E também você teve aqui falas também do primeiro-ministro francês, que alertou que o PIB da França pode cair 0,5 pontos percentuais por causa das tarifas. E se a gente for pegar uma curiosidade, é uma das maiores quedas diárias do DAX desde 2011. E o DAX pode ser mesmo influenciado negativamente porque a economia alemã é muito voltada à indústria também. Então esse tipo de produto, né, industrial tende a ter menos atratividade agora com essas novas tarifas. E agora já passando para commodities também, cripto, queria colocar um destaque maior pelo petróleo Brent, que caiu 3,42%, chegando a $63 em médio o barril. O minério de ferro também não teve tanta instabilidade, estava algo em torno de $102 também. E agora o Bitcoin já teve uma volatilidade maior, ele estava caindo mais de 10% na madrugada, que a gente estava pegando também pela manhã. Aqui estava $75 mil, e é a primeira vez desde 7 de novembro. Então, aqueles investidores que acreditavam muito na tese ali do Donald Trump no início do ano, que a gente estava alertando que estava muito acima da média histórica do Bitcoin, já está tendo uma certa volatilidade no patrimônio, que agora chegou a $75 mil. E se a gente for pegar a concentração do mercado cripto, que também depende muito do Bitcoin, ele também teve uma queda de 12%, chegando a mais de 2 trilhões. Então, assim, o mercado cripto todinho vale 2,47 trilhões, então teve um encolhimento ali de 12% também em valor de mercado. Para quem gosta de análise grafista, aí
caiu abaixo de um bom suporte que era de 80 mil ali do Bitcoin, né? Então vamos ver como que vai ser o movimento. E o interessante é que esses ativos, antes eles não tinham reagido de uma forma tão negativa até a última sexta-feira. Só que aí já desde domingo, desde ontem, né, a gente já está vendo aí uma volatilidade maior e até mesmo em ativos que a gente considera aqui também como ativos de valor, como o ouro e metais preciosos. E aí, deixando bem claro aí para cuidado com quem defende que Bitcoin é reserva de valor. Bitcoin não é reserva de valor. Por quê? Quando chega um momento onde claramente existe um pânico geral, o Bitcoin cai quase na mesma proporção que todo mundo. E reserva de valor é justamente para manter aquele valor frente ali a movimentos de queda global. Então, claramente, mais uma vez, na história, mostra que o Bitcoin não é uma reserva de valor. Não escute quem fala isso. Então, uma coisa interessante que a gente teve aí com essa tarifa de 34% da China foi que a China já utilizou desse movimento para resolver vários pontos também, né? Por exemplo, a gente teve aí essa tarifa de 34 sendo anunciada para o dia 10 e também, há 2 meses atrás, a gente tinha dito aqui no Soco Matinal, inclusive, que os Estados Unidos pressionou a plataforma do TikTok, que é uma plataforma que tudo que está na China é governamental, né? Então, é uma plataforma que tem interesse total do governo chinês, que, de acordo com os Estados Unidos, só poderia trabalhar ali nos Estados Unidos se tivesse ali uma joint venture com o governo americano. E a gente até falou, caramba, isso aqui abre margem para muita coisa, que é o seguinte, se uma Big Tech quiser atuar no solo americano, ela não pode simplesmente ir lá e distribuir para os americanos, ela necessariamente precisaria ali de ter uma joint venture, ou seja, uma empresa junto com uma empresa do governo americano, para poder atuar. Dessa forma, dividendos, lucros e controle também estaria ali dentro do governo americano. E, frente a isso, o Donald Trump disse que essa era a regra e deu 75 dias ali para que a China vendesse o TikTok para alguma empresa americana, né, também ligada ao governo. E, frente a isso, a gente esperou essa data e a China agora rejeitou a proposta do governo norte-americano, não vai vender o TikTok e, frente a isso, Donald Trump ainda pediu mais 75 dias. Então, um trucou de cá, o outro trucou de cá e o Donald Trump pediu mais um tempinho ali, vamos pensar, né? E antes do Manuel também comentar dessa notícia, eu queria trazer uma curiosidade sobre o Trump, porque ele escreve, né, sobre o livro dele, que foi até best-seller, que é A Arte da Negociação. Só que eu acho que ele não esperava que tanto a China como outros países não aceitassem o acordo com ele, né? Porque diferente do livro, que ele consegue usar acordos que ele quer, hoje, atualmente, não é desse jeito, né? Porque hoje ele não está mais com o poder de barganha em relação ao que os Estados Unidos era há 30 anos atrás. Que era o polo industrial também era nos Estados Unidos, você tinha maior riqueza, poder econômico. Hoje ainda tem poder econômico e também de lobby, mas se a gente for considerar o poder da parte industrial, tá mais no leste asiático. Então, muitos acordos que ele achou que ia ser fáceis de ser concluídos não tá sendo, que é diferente do que ele estava escrevendo no livro dele, que na maioria dos acordos ele saía vencedor. Deixando bem claro que um livro de autoajuda de alguém que tem menos de 500 anos na história, novamente se mostra um fracasso. É verdade. Faz sentido, mas eu quero ir muito nessa linha que o Douglas trouxe, porque se você for olhar ali o primeiro governo Trump, você tinha ali também a mesma questão que a gente está tendo agora de tarifa, só que era entre duas nações, que eram Estados Unidos e China, somente entre essas duas. Agora é diferente, é os Estados Unidos contra o resto do mundo. Ele está literalmente chateado com essa parte aí da balança comercial e quer devolver isso através aí da tarifação. Isso é pelo menos o que ele quer trazer isso de forma clara. Então lá em 2016 até 2020 você teve aí essa parte de guerra comercial entre Estados Unidos e China. E tudo indica que agora vai ser entre Estados Unidos e os até parceiros históricos aí, como o México e Canadá, também estão sendo aí afetados. Qual que é essa dinâmica? Quando teve ali o dia da libertação, que foi no dia 2 de abril, os Estados Unidos ali veio com essa forma aí esdrúxula de colocar essa tarifação, até o Godoy já trouxe aqui, então não vou entrar em detalhes como que foi feito aí esse cálculo, mas basicamente você estava punindo quem tinha ali basicamente como uma barganha só exportar. Até o próprio Vietnã. O Vietnã ele não importa nada, porque ele não importa mesmo dos Estados Unidos. E ele falou, não, beleza, eu quero ir para a mesa de negociação. Já começou a atrair o primeiro aí. Eu deixo a 0% aqui a minha tarifa para importar produtos dos Estados Unidos, mas você não pode me impor essa tarifação de cerca de 45%, porque senão você vai me quebrar economicamente. Então não vou ter condições de me manter aí viável nesse longo de 2025 e para os outros próximos anos, visto que o Trump aí também não tem nenhum incentivo, porque tem aqui um detalhe,
Trump não pode ser reeleito. Constitucionalmente, ele não pode ser. Então, ele só vai fazer aqui o que fizer sentido para ele e para a economia. Então, por isso que é muito mais radical. Então, teve essa decisão. Só que a partir de sexta-feira, no dia 4 de abril, o mercado até ali, ele está falando, os Estados Unidos está dando um tiro no próprio pé. É os Estados Unidos que vai ser o principal afetado. É os Estados Unidos que vai ter inflação, é os Estados Unidos que vai ter crescimento baixo, é os Estados Unidos que vai criar um caos com a sua própria população. É só esperar o tempo. Só que aí a China, num movimento não inteligente, para não dizer que foi literalmente burro, a China, ela veio ali com a tarifação de 34%. Por quê? Porque ela também está impondo a mesma debilidade que os Estados Unidos. Ela está vindo com a mesma forma de imposição. Isso é uma forma totalmente idiota de se fazer ali. É muito mais você pegar ali o seu adversário e deixar ele morrer. Faz ali o seu comércio, faz a substituição, você vai ainda continuar tendo ali uma balança. Só que se você entra nesse jogo, você vai por ego, você vai por uma satisfação, você vai por variados fatores. Mas isso é muito mais dar um tiro no seu próprio pé. E enquanto o seu adversário ali já estava, vamos dizer assim, entrando numa espiral de descendência, você falou, vou lá também, vou fazer a mesma coisa, eu gostei do que ele está fazendo, é uma atitude idiota, parece ser legal, vou lá e faço a mesma coisa. E é por isso que o mercado entrou, porque agora pode ser que a Europa venha aí também com essas mesmas medidas e outros países também venham. Então entrou aí no medo. E quando você entra no medo, posições que você tinha ali de compra de juros dos Estados Unidos no longo prazo, que agora começou a cair, e outras operações, você precisa liquidar, porque você acaba tendo ali um problema financeiro de âmbito mundial. Por isso que você viu ativos, como eu sempre defendi aqui, ouro e minerais preciosos como reserva de valor, ele também representando ali uma decadência aí nesses últimos 2 dias. Uma decadência que eu falo de depreciação, não quer dizer que o ativo perdeu o seu valor. Por que isso acontece? Porque as instituições, quando elas começam a ver todo esse pavor no mercado, elas precisam pegar aquilo que tem valor e liquidar para transformar aquilo em dólar. Então você pega o que você tem valor, que é ouro, você tinha ali isso aqui de reserva, liquido e vou deixar ali a minha ponta aberta, onde eu tinha nas operações financeiras para liquidar. Por isso que você vê o ouro também caindo. Por isso que quando a gente fala que quando você tem um crash, ou então você tem uma possível volatilidade no mercado, tudo tende a vir a zero. Tudo, porque é um verdadeiro pânico no mercado, mesmo ativos sólidos, como é o caso do ouro. Só que depois, quando se estabiliza e vê, beleza, agora tudo está indo para o buraco, vamos ver o que faz sentido aqui, o que tem valor mesmo. Aí depois você tem uma recuperação e esses ativos que realmente têm fundamentos e têm valor, eles voltam a se recuperar. Mas no momento zero de turbulência, ali uma semana, um mês, depende da profundidade da crise que você entra, você vai ter realmente essa turbulência. E por isso que a gente está vendo esse mercado muito volátil. E temos que esperar para ver o que vai acontecer. Provavelmente Fed, eu vi um pronunciamento do Jerome Powell na sexta-feira, ele está muito preocupado, ele sabe que a economia agora vai ter um crescimento menor e vai ter uma inflação maior. Então provavelmente Fed já deve começar a conversar com Donald Trump e deve conversar também com outros presidentes dos bancos centrais mundo afora, para verificar o que é possível de fazer e até onde que é esse imbróglio que a gente tem. Mas só para vocês entenderem, por que isso está acontecendo? Donald Trump, junto com seu principal cabeça ali, que é o Scott Bessent, que hoje é o presidente ali do Tesouro, não é presidente, é um nome específico ali, eu esqueci agora o nome, mas do Tesouro, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, eles têm uma ideia de desvalorizar a economia, provocar uma recessão ali, para você conseguir refinanciar a sua dívida com uma taxa de juros menor. Por quê? Hoje, dentro dos próximos 4 anos, você tem 28 trilhões de endividamento dos Estados Unidos que vão vencer, com uma taxa média a 3,3%. Só que a taxa de juros dos Estados Unidos estava acima de 4%. Agora, com essa possível queda aí do mercado, a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos já começou a descer, já desceu para 4% pela primeira vez aí num espaço de curto espaço de tempo. Então essa é uma indução. Só que isso é uma forma burra de se fazer. Por quê? Se você induz a economia para baixo, você também vai deixar de arrecadar. Então, se você está refinanciando a sua dívida, você está dando ali um up em pagar menos juros, só que você vai receber muito menos. Você vai aumentar o seu déficit. E se você quer industrializar, é algo de 5 a 10 anos. E para você industrializar, você vai ter que investir mais. E como que é? A economia é simples. Para você investir mais, você tem que consumir mais. E vamos aqui, Estados Unidos é a nação do mundo que mais consome. E consome com financiamento do recurso de todo o resto do mundo. Então, o americano vai ter que consumir menos, vai ter um crescimento menor e vai ter que poupar mais. Só que você tem uma dívida muito alta. Então, como que você faz para isso sustentar? Como que você vai conseguir manter essa dívida nesse nível? Você vai tirar ali, então, da dívida e vai começar a investir para conseguir manter ali esse sonho que o Trump quer?
é um processo assim difícil. É um imbróglio, é um momento talvez histórico que a gente tem aqui. Tem alguns economistas e algumas pessoas que eu sigo que eu não sei, aí eu tenho que olhar profundamente se isso realmente acontece, que talvez todo esse crescimento que a gente teve de 1932 até agora seria corrigido, porque a gente teve um crescimento que não foi sustentável. Então a gente teria agora meio que voltando ali de uma forma sistêmica ter aí uma correção. É claro, isso aqui é mais extremista. Se isso aqui realmente vai acontecer, vamos ter que ver. Mas é um ponto aqui a ser detalhado e teremos que ver como que isso será impactado. Então, o que eu tenho hoje para te indicar é, não toma nenhuma decisão de cabeça quente. É melhor você não tomar nada, não fazer nada do que tomar uma decisão precipitada. Então, espere tudo. Se você tem uma estratégia, mantenha. E essa estratégia ela precisa ser sempre lapidada para continuar mantendo ali o seu portfólio protegido. Então, não tome nenhuma decisão. É melhor não fazer nada do que fazer algo precipitado. E uma coisa interessante também que a gente olha desse movimento dos Estados Unidos é que necessariamente, quando você faz uma pressão inflacionária na sua própria moeda, aonde essa moeda ela é reserva de valor em todo mundo, por quê? Porque todo mundo tem dólares como reserva de valor ali no seu caixa, né? Os bancos centrais, tudo. Quando você faz uma pressão inflacionária para baixo, ou seja, você joga sua moeda, faz ela valer menos, naturalmente os outros bancos centrais vão começar a parar para pensar se realmente manter somente dólar ali como grande reserva de emergência e reserva de valor é o ideal. Porque a gente tem o yuan da China, a gente tem outras moedas que podem começar a ganhar mais força, mesmo durante a crise, nessa briga de quem cai menos aí, né? Então, você perde poder geopolítico, você perde aliados importantes como a OTAN e tudo mais, você se movimenta e você abala a confiança do mercado como um todo. Então é um movimento pode dar certo também, mas é muito arriscado. É um movimento de uma potência ali consolidada que muda todas as bases que a gente tem hoje no mundo. E acho que é uma coisa interessante para vocês que estão aí do outro lado ouvindo hoje, pensando, caramba, fudeu tudo, não sei mais o que eu faço, não sei nem que roupa eu visto para sair. Para pensar que dentro disso, dentro de todo esse movimento, onde a gente tem dois grandes países e potências e também influências de regiões como os Estados Unidos e a China entrando em um conflito direto economicamente, isso que a gente está deixando claro desde o início, agora virou um conflito comercial muito mais intenso do que a gente tinha presenciado até os meses anteriores. O Brasil sai de uma maneira até boa. Não bem, porque dentro de uma recessão não existe ganhador, mas a gente é o que menos sangra, assim, dentro dessa perspectiva dos grandes países, né? A gente continua exportando commodity, a gente continua com uma taxa relativamente baixa, que foi os 10% do Trump, a gente esperava mais, a gente continua alimentando o mundo inteiro, a gente tem perspectivas de boas safras aí, se não acontecer nenhuma grande mudança mundial, eu digo um vulcão estourar, alguma coisa, a previsão para as safras ali dos próximos 2, 3 anos é uma boa, então a gente continua entre essa guerra de quem sangra mais, a gente sangra pouco, e isso pode ser aí uma boa para você que mora aqui no Brasil. Claro que a gente tem muitas questões internas, inclusive, para serem resolvidas, mas nesse cenário geopolítico, não se desespere. Na verdade, eles que deveriam estar desesperados. Perfeito. Pegando a fala do Manuel sobre moeda também, e os Estados Unidos, assim, se a gente lê os livros de economia, a gente sabe que não era sustentável ter uma inflação tão baixa, porque o que acontece? A emissão de moeda dos Estados Unidos, a base monetária sobe muito. Só que você pode subir a base monetária se o ganho de produtividade também vir em seguida. Que ao longo do tempo isso, de forma superficial, ajudou a não ter muita inflação. Então, se você está fazendo políticas públicas ali para ter intervenção maior, né, na economia, né, uma política mais intervencionista, então, ou seja, você vai perder o ganho de produção, ou seja, a parte ali produtiva. Então, você pode ter uma certa elevação da inflação porque você ganha a parte da produtividade e se você aumenta ainda a base monetária, porque os Estados Unidos ao longo do tempo está investindo muito também em alguns setores estratégicos, principalmente o setor militar, que ao longo do tempo já está consumindo grande parte do orçamento também, junto com os juros da dívida. Você pode ter uma inflação muito maior, que aí entra muito essa visão que o Edson está falando sobre confiança dos outros países. Imagina só, se o dólar é uma moeda que ela é a mais utilizada ali em reservas internacionais, depois vem outras moedas, depois ainda vem o ouro, que aí já é um tipo de
de ativo um pouco mais diferente do que uma moeda fiduciária, né, que é voltada a um banco central mesmo, como emissor da moeda. Então você pode ter uma inflação que antes os americanos não conseguiriam ver muito de verdade. Aí o que isso pode, de alguma forma, impactar? Juros também de alguns setores que são muito importantes, como o juro do financiamento habitacional dentro dos Estados Unidos, que esse setor é muito importante, ele impacta de forma muito interessante ali a economia. Porque imagina só, se você tem juro alto, o crédito fica mais caro. Então como é que você vai ter ali o sistema que ao longo do tempo trouxe sucesso para os Estados Unidos, êxito, né? Porque você tem um consumo muito grande interno. Por que os Estados Unidos tem a balança comercial negativa? Porque ele importa muito commodity, produto primário, transforma esse produto e vende dentro da economia interna. Porque as pessoas têm maior renda. Países que têm renda per capita alta produzem os produtos com maior valor agregado e também consomem dentro dos Estados Unidos de forma interna. Então, se você perde o juro, se o juro fica um pouco mais alto e você perde a atratividade dos investimentos, você perde a parte da moeda com o dólar como moeda de valor, e você também tem uma inflação maior que pode prejudicar também o futuro dos Estados Unidos. Eu queria só colocar uma curiosidade sobre a época da depressão, porque quando eu era mais novo, eu por volta de 2019, ainda estava no ensino médio, então eu tinha muitos professores de história que eles falavam assim, poxa, a Grande Depressão foi o grande problema do capitalismo, foi um erro do século, assim, como se o capitalismo fosse o grande problema da época, né? Na verdade, foi a queda da bolsa ou algo naquele sentido, foi uma consequência de várias políticas ruins que estavam adotando naquela época. E por volta ali de 1928, teve um presidente que foi eleito ali, ele era republicano também, que era o Herbert Hoover. Ele entrou para a história como presidente associado à crise mais grave também do capitalismo, que no caso é a Grande Depressão. E é tão interessante porque eu quis trazer fazer essa analogia com o Donald Trump, porque ele era visto como um grande gestor também, e antes da queda da bolsa, o governo adotava uma política mais protecionismo econômico, né? Muito parecido com o que o Trump está fazendo hoje. Então, por exemplo, em 1930, eles aprovaram uma lei que ficou famosa como Smoot-Hawley, que elevou as tarifas de importação para mais de 20 mil produtos. Então imagina só, foram vários empresários na época pedindo ali protecionismo econômico. E qual que foi o resultado disso? Outros países também retaliaram com as tarifas também. Então o resultado foi que o comércio global despencou 66% entre 1929 e 1934, aprofundando a recessão mundial. E também um dos nomes também da economia, que é também o secretário de Tesouro na época, era o André Mellon, que ele fala o seguinte, a gente vai defender o liberalismo econômico sem ajustar, porque o mercado vai ajustar de forma só, né? Como se fosse a mão invisível do mercado, né? Só que a gente sabe que nem sempre é assim. O mercado se ajusta naqueles problemas mais fáceis. Mas como a gente está lidando com economias diferentes, por exemplo, a China tem uma economia de mercado, mas ela também é planificada no sentido de tomar decisão. Por exemplo, o crédito dentro dos bancos da China, eles são estatais. Então, assim, você tem o controle do crédito. Então, não tem como você tomar uma decisão vinculando a União Europeia, como os Estados Unidos, junto com a China. Porque se a China estiver dando erro em algum setor estratégico, simplesmente ela para com aquela política e vai para aquele setor mais estratégico para tentar rentabilizar, como aconteceu no setor de educação em 2021, que simplesmente os empresários deixaram de atuar nesse setor para ir naquele que mais fazia sentido nos projetos do partido chinês. Então essa é só uma curiosidade mesmo, porque já tomaram essa decisão no passado e não foi tão assertiva, então provavelmente essa decisão mais de economia mesmo, econômica do Trump, também pode trazer esses resultados negativos também. Agora, se você quiser ter acesso a uma plataforma exclusiva, né, que é a plataforma da UVP, que ali você vai ter, aí sim, um encontro, né, dos mesmos valores que os seus, né, da mesma coisa, mas com uma cobrança que age em cima do seu patrimônio inteiro, porque a gente não tem taxa escondida, aí você pode se tornar aluno da UVP. Raul, se eu me tornar aluno da UVP, preciso sair da XP? Não, né, pode ficar lá na XP e ser aluno da UVP também. Então pode ir aí, clicar no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário pra gente, bem legal aqui, que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, te ensinar a encontrar essas malandragens, te ensinar a ficar mais seguro com seus investimentos no Brasil e lá fora. A gente tem uma aula toda sobre regulação da FINRA, SIPC, para você não ter esse tipo de susto, né? Você tá com seu dinheiro num lugar e de repente dizem, olha, pode falir o lugar, etc, e começa a inventar uma história, você não tem como saber se é verdade ou não. Acho que esse é o principal fator, né? O conhecimento, ele liberta a gente e ele ensina a gente a investir de maneira correta. Muita gente aqui do Soco Matinal preencheu o formulário ali para tentar entrar pra escola, eu vi isso legal. aí, são muito bom. E a gente colocou principalmente porque tem muito anúncio que aparece antes no
YouTube do Raul. Só que e se a gente colocar um anúncio dentro do vídeo também, né? Então, uma ideia interessante, ó. Porque tem gente que paga o YouTube Premium pra não ter anúncio. O que a gente fez? A gente é contra isso e a gente coloca o anúncio dentro do vídeo também. Pronto. E é isso. Então, ó, não tem mais notícia hoje. Por quê? Porque não tem como falar de outra coisa que não seja isso. É um movimento global, histórico que está acontecendo aí. Quem talvez não está acompanhando tanto o mercado financeiro não vai entender o quão impactante isso é. Mas aqui, vendo o que a gente falou, vocês percebem o quanto que isso é uma mudança geopolítica como um todo. Então, não tem nenhuma outra notícia. A gente ia falar da Jaguar, da Equatorial, mas foda-se, a gente não vai falar sobre eles hoje. Eu terminar o programa hoje com o Emanuel primeiro. Curiosidade do Douglas, que sempre vem na segunda-feira trazendo uma curiosidade assim, que eu não tenho nem palavras para descrever o quão importante é. E o Manuel, queria que você falasse aí pro nosso pessoal. Pessoal aqui da UVP Capital, investe aqui com a gente. Ou pessoal que ainda não está investindo com a UVP Capital, né? Mas que é um meio mão de alface aí e tá pensando, porra, vou vender tudo, vou comprar 4, 5 quilos de anzol, uns lambarizinhos, vou para o Paraguai pescar. Explica para eles aí, deixa bem claro aí que esse movimento, ele acontece, né? Não é o fim do mundo, é isso que o Manuel vai falar para vocês. Se quer tomar uma atitude, assine ali a UVP Escola. Nossa. Ou então chama a gente a consultoria. Mas não toma nenhuma outra, isso aqui não é nenhum merchan, tá? Eu sou contra qualquer tipo de merchan, mas se você quer tomar alguma atitude, seria essa. Não vende, não compra nada, não pensa que a Bolsa Americana tá caindo agora, é o melhor momento para entrar, porque não. Porque a gente pode estar só entrando ali perto de um buraco e cair para um buraco muito mais fundo. Então, tome cuidado. Então, é sempre tomar decisões de forma muito racional mesmo. Pensar, tranquilidade. Como eu disse, é melhor você não fazer nada do que tomar uma atitude precipitada. Então, acho que conhecimento nunca é demais. Ou seja, para qualquer um de nós aqui, todos nós estamos sempre procurando conhecimento. Então, acho que para você a melhor coisa, se você está com alguma dúvida, se você não tem ali alguma pessoa para te passar algum conselho, ou para te deixar de forma mais calma nesse momento, chame a consultoria ou então vá para a UVP Escola, que aí você vai ter ali um conhecimento e você vai conseguir filtrar isso, porque o que é ruído e o que é realmente fato é o que é importante você conseguir ter essa absorção, você ter essa distinção. Então, acho que eu posso te passar nesse momento é isso. E o mundo não vai acabar, a economia não vai acabar, a gente vai continuar, amanhã eu tenho que estar trabalhando, vou continuar tendo que pagar minhas contas, você também do mesmo jeito. Então, vive a sua vida, só que não tome nenhuma decisão de forma precipitada. Maravilha. Só foi o Vila ganhar o Goianão, já começa a loucura, né, cara? Eles sabem, isso aí é lobby pra não deixar o Vila Nova subir pra Série A, porque falaram, agora eles vêm forte. Esse ano é a primeira vez na história que o Vila subiria pra Série A. Já começa movimento global aí pra fim de prejudicar o time do Vila Nova. Pois é, até perdeu esse final de semana. Olha aí, como é que não perde? Curitiba. Cheio de tarifa lá fora e quer que o Vila ganhe aqui dentro, aqui, ó. Quer que o Ralf joga bem, como é que o Todinho vai fazer o gol? É complicado, tá tarifando o Todinho, filho. É justo. Então é isso. Quiser dar um recado final aí, Douglas, para acalentar os corações dos nossos grandes apaixonados aí pelo VP Capital. Perfeito. Aqui a minha curiosidade é futebol também. Então a gente já tá falando do Vila Nova, vou puxar esse assunto também, mas aqui é futebol internacional. Bom, esse final de semana teve um recorde na Premier League. A Premier League é um campeonato da primeira divisão da Inglaterra. Fala Reino Unido, né? Porque tem alguns países também que tá fora ali da Inglaterra, né? Mas o que acontece? O Southampton, ele tem só 10 pontos. Então, assim, ele foi rebaixado com 7 jogos de antecedência, ele só tem 10 pontos. Tá no final, ele tá com 10 pontos. Ou seja, ele ganhou 3 e empatou 1. Já passou 31 jogos e ele só tem 10 pontos. Compensa. Não compensa. Então, ele já tem um recorde de ser rebaixado com 7 rodadas de antecedência e ele pode ainda ter outro recorde. Que também, porque tem um time que chama Derby County, que ele detém um recorde negativo de 11 pontos na temporada 2007-2008. Então ele pode ser rebaixado e também ganhar esse novo recorde aí negativo. Deixando bem entrar claro. Pro Guinness Book. Então, muita gente quer entrar pro Guinness Book, você pode entrar. Você não pode fazer o que as pessoas fazem, você só pode ver o que as pessoas têm de negativo, o de recorde e tentar fazer. Que é o Southampton vai entrar no Guinness Book nesse Manda sentido. aquela mensagem motivacional então pros torcedores, pros jogadores do Southampton. Ó, esforça aí. Esforça aí que vocês vão conseguir aí, tá faltando entrar. pouco, ó. Vocês vão entrar num recorde muito positivo. A torcida nunca mais vai querer te ver, mas você vai entrar pra ali, ó, recordezinho. E aí vê claramente que tem coisa que parece que é bom, mas não é. Por exemplo, recorde. O cara fala, eu sou recordista, não quer dizer alguma coisa. É igual o cara que fala que ele é leal. Falar que é leal não quer dizer que ele é uma coisa boa. Por exemplo, no filme Massacre da Serra Elétrica, o cara era leal aos instintos dele de cortar a pessoa com a serra elétrica. Não quer dizer que é uma coisa boa, mas ele era leal.
Não é? É Não leal faz aos sentido? seus instintos. É leal aos instintos dele, então... Não deixa de É, ser leal. exatamente. Não é um igual benefício. A seleção brasileira tem um recorde de ter 5 Copas do Mundo, mas também tem um recorde de levar 7x1 na 7x1 semifinal na de uma semifinal. Copa. Exatamente. Sediada no seu país, imagina só. Qual que Olha é aí a pra você possibilidade disso acontecer novamente? Nós já tivemos o Maracanaço, agora É. 7x1. Só voltando aqui no negócio, eu tinha falado da Inglaterra, porque tem países também, o Swansea, que é um É país o país de Gales. país que de também Gales. entra Então, ali os- até no campeonato inglês, você tem muitos países de outros, que não só da Inglaterra, do Reino Unido. Se você quiser explicar qual é a diferença disso, acho que uma vez você explicou. Maravilha. Um pouquinho. Diferença, a gente tem Inglaterra, Reino Unido e a gente tem britânicos. Ou seja, Inglaterra é um país, capital Londres, está ali, onde tem o Thomas Shelby, todo mundo aqui conhece, um grande Thomas Shelby aí. É o Fernandinho Beiramar, só que de terno. E aí quem gosta dele, a galera que odeia o Fernandinho Beiramar, não entendo isso. A galera é contra gente que não tem terno, esse é o ponto. É isso aí. Então ali tem a Inglaterra. E aí você tem o Reino Unido. O que é o Reino Unido? O Reino Unido é a junção, tem a Inglaterra, a Escócia ali que se odiaram a vida inteira, mas agora estão de boa. E também a Irlanda do Sul. Irlanda. É, Irlanda, Irlanda né? do Norte, Irlanda do desculpa. Norte, Irlanda do isso. Norte. Que ali eles formam um bloco econômico e também político. Então o Reino Unido, quando a gente fala assim, ó, um movimento geopolítico, quando a gente fala de país, a gente está falando país é a Inglaterra, mas o movimento, ou seja, o bloco ali é o Reino Unido, né? Então, esses 3 países. E a diferença é que se juntar também o país de Gales, né? Ali a gente vai ter também acho que é o país de Gales, agora eu não vou esquecer. E a gente vai ter a ilha, que é a ilha fora da Europa, que são as ilhas britânicas. Então, britânico, a gente está falando de ilha, a gente está falando de... Falando nisso, rapidão. O que diferencia uma ilha de um continente? É. É só o tamanho? No momento que ela cresce e fala assim, parabéns, agora você virou um continente. Porque senão tudo é ilha. Enfim. Então, ó, os britânicos ali são ilhas. Quando você tem ali o Reino Unido, é um bloco político. E a gente tem a Inglaterra Ela como se país. identifica como ilha, né? Completamente cercada por água, o continente não. Ui, por que não? Mas acho que é Me porque fala ela um se identifica continente. como ilha também. Me fala um continente que não é cercado por água. É um caso complexo. Mas eu É, preferia é que fosse difícil. ilha, porque continente já tem os principais. Eu acho que ilhas ficaria melhor. É, O ilha. nome, né? Tipo assim, o Brand. O Brand de ilha, né? Brand. Eu sou uma ilha, pô. Ilha do Douglas, tipo, seria incrível. Seria incrível. Depois Seria- dessa, não. Vamos acabar agora. Meu Deus, o déspota lá. Cuidado.